Sinal vermelho. Desde novembro de 2021, quando terminaram os contratos de concessão das estradas paranaenses, que trafegar nas rodovias do Paraná é uma aventura incerta. Sem manutenção e sem conservação, as principais rotas para escoamento dos produtos do agronegócio encontram grandes dificuldades. Em menos de 5 meses, a BR-277, principal via de acesso até o porto de Paranaguá, ficou 27 dias completamente interditada. Em outros períodos, a interdição parcial torna as viagens mais demoradas e mais caras. Mesmo com o primeiro leilão de concessão das rodovias marcado para agosto desse ano, é certo que as melhorias não estarão prontas até o escoamento da próxima safra de verão. Mais uma tragédia anunciada que tem como protagonista a leniência dos governos estadual e federal. Para tratar desse tema, o podcast de hoje ouve 2 dirigentes de federações que vêm acompanhando de perto essa situação e cobrando as autoridades para uma solução adequada: a Federação da Agricultura e a Federação dos Transportes. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar essa conversa, eu quero apresentar os convidados desse episódio, começando pelo Agde Meneghetti, que é presidente do sistema FAEP Senar Paraná. Bem-vindo, doutor Agde. É um prazer estar aqui novamente com você. E também temos hoje aqui o coronel Sérgio Malucelli, que é presidente do sistema FETranspar. Seja muito bem-vindo, coronel. Prazer estar aqui, conversar com o Agde sempre é um aprendizado. É verdade. Gente, a situação das estradas paranaenses logo após o fim do contrato de concessão com a iniciativa privada piorou bastante. Por que essa situação ainda não foi normalizada, na opinião de vocês? Bom, primeiro que as autoridades constituídas não tomaram as providências na hora certa. No governo passado, do Beto Richa, eu avisei o governador no mês de maio, antes dele desincompatibilizar para ser candidato, que esse é um problema sério que a gente precisa trabalhar. E ele deu um sinal para a gente mexer dentro daquilo que o poder de uma federação, a representação de classes pode fazer. Então nós fizemos um trabalho e, através da governadora Cida Borghetti, tivemos uma audiência com o ministro do Transporte na época, com a bancada do Paraná, Zeca Dirceu, enfim, os deputados do Paraná, pedindo ao ministro que ele antecipasse o estudo. E esse documento que encaminhamos foi assinado pela FETranspar, pela FAEP, pela Associação Comercial do Paraná, a ACP, FACIAP, e nós levamos isso em mãos e entregamos ao ministro. E o ministro falou ok. Então essa discussão foi caminhar, aí entrou a questão eleitoral, teve eleição, e quem foi eleito achou que isso poderia se esperar. E o esperar é o que nós estamos vendo hoje aí, porque as coisas públicas, a gente tem uma pequena experiência na minha vida, que um dos primeiros empregos da minha vida foi funcionário da Secretaria da Agricultura do Paraná, em 75. Então a gente sabe que o poder público é complicado, tem um monte de amarras, um monte de coisa. E, infelizmente, o pessoal optou esperar vencer para depois ir pensar. Então ninguém se preocupou estrategicamente de, bom, se terminou aqui, qual é a alternativa que nós vamos fazer? Como que nós vamos fazer? E aí nós estamos vendo a situação crítica que as nossas rodovias estão passando ao nosso, não vou dizer que 100% é esse caso, mas eu tenho certeza que isso ajudou a derrubar o preço do produto no Paraná, porque Paranaguá é referência na Bolsa de Chicago com prêmio positivo. E hoje o prêmio da Bolsa de Chicago, Paranaguá, é negativo. E aí, evidentemente, que também, como não foi coitado direito da ferrovia, você viu aí quantas horas, quantos dias ficamos parados sem trânsito nenhum, até agora estão fechando e abrindo. Quer dizer, nós então, o setor rural paranaense, que em dezembro vendia uma saca de soja a R$200 a saca, hoje está vendendo a 120, 130. Ou seja, onera todo o setor produtivo. Todo o setor produtivo, e não é só o setor produtivo, toda a sociedade.
Porque esse dinheirama que nós estamos deixando de receber no setor rural, esse dinheiro larga de circular na economia do Estado. E nós então estamos vendo que essa economia nossa, ela está virando pó. E isso, se tem alguém, são aqueles que não tomaram providência no momento que são culpados. Olha, complementando o que o presidente Arce fala, é o seguinte, existem algumas decisões administrativas, você sabe como começa e não sabe como termina. No caso do nosso sistema de concessões, quando eles simplesmente acabou o contrato e não tinha previsão do que fazer para um futuro imediato, nós já sabíamos o que ia acontecer, sabíamos como ia começar e como estaria terminando. Então, a leniência do poder público, aqui eu não quero individualizar culpados, se é estadual, federal, todos são culpados pelo estado que são as rodovias, né? Agora, não foi por falta de aviso, não foi por falta de apoio das entidades do setor produtivo. Todas as entidades estavam preocupadas com o que está acontecendo hoje. Então, veja, muita gente diz assim, mas vocês estão há 1 ano e 8 meses sem pagar pedágio. Vocês deixaram de pagar 3 bilhões e pouco. É uma conta mal feita por quem fala a esse respeito, porque ele não está computando horas de atraso, 23% a mais de acidentes com mortes. Olha, isso não tem preço, não vale 3, 4 bilhões de reais. Hoje, por exemplo, nesse momento, agora a 277 está interditada, né? Hoje já tivemos interdição mais de 4 horas. São 3.100 caminhões que passam no pico da safra pela BR-277. Nós estamos citando um trecho. Que é um dos mais significativos, mas é apenas nós só né? temos este trecho para chegar ao Porto de Paranaguá. Então, a prioridade para nós, né? Eu contesto até o novo lote aí. Graças a Deus que os novos lotes virão para leilão, mas por que o 1 e não o 2? Só para o nosso ouvinte entender, o lote 1 é aquele que liga Guarapuava até Curitiba, né? O lote 2 é aquele que liga Curitiba ao litoral, que é esse trecho que está problemático. É o prioritário. Eu acho que até isso fomos lenientes aí o poder público está sendo leniente em tratar assuntos de importância como são as nossas rodovias, né? Em especial a que chega ao Porto de Paranaguá, que nós temos 2 formas de chegar ao Porto de Paranaguá. Ou chega pela 277 ou chega pelo trem, né? Não tem a terceira. Né? Sugeriu-se, imagine, na catástrofe dos deslizamentos, sugeriu-se até dar a volta, né? Uma autoridade pública estadual sugeriu dar a volta por Garuva, para um caminhão chegar a Paranaguá. Com ferry-boat também em certa dificuldade. Condições, né? Então, tudo isso nos leva a crer que o poder público não é competente para administrar rodovias. E nesse ínterim, o senhor acredita que também houve, além da leniência, um impasse entre o que queria o governo estadual e o que queria o governo federal? Uma falta de consenso para levar essa proposta adiante? Não, o consenso, na realidade, saiu em função da influência do setor produtivo, né? Vamos ser bem claros, que quando o Ministério da Infraestrutura, hoje é o governador de São Paulo, o ministro Tarcísio, esteve no Paraná, em que apresentou a primeira proposta com outorga prevista nos contratos, o setor produtivo foi contra. Naquele momento, o secretário de Transporte ou Infraestrutura naquele momento apoiava, inclusive, a outorga onerosa para as novas concessões. O setor produtivo que diz, não, a outorga vai encarecer, vai recair sobre as tarifas, no futuro sobre as tarifas, né? E o setor produtivo foi contra. Transporte, agricultura, enfim, todos foram contra em achar uma outra alternativa. No momento até citou-se calção, mas a calção, através da legislação, parece não ser viável, e chegou-se ao aporte, né, em que você vai aportando a partir do momento que vai se reduzindo a tarifa. E outras considerações que foram feitas pelo setor produtivo, que foi apoiado daí
pelo governo do Estado e pela bancada paranaense em Brasília, que tomaram também peito em apoiar essa nova visão sobre concessões, sobre um modelo de concessão. E sobre a modelagem, queria ouvir de vocês dois. Essa proposta que o Paraná vai entrar agora, dia 12 de maio, foi anunciado, né, que vai ser feito o leilão do primeiro trecho. Essa modelagem, os senhores concordam com ela? Os senhores acham que... Porque a gente ouve muita gente falar, por exemplo, um convidado desse podcast foi o deputado estadual Arilson Chiorato, que era presidente da Frente Parlamentar do Pedágio, e ele falou recentemente na mídia que a modelagem escolhida aqui pelo Paraná vai acabar tendo uma tarifa maior, porque não vai gozar de algum benefício futuro lá do arcabouço fiscal. Os senhores acreditam que essa modelagem escolhida foi a mais adequada? Foi a que foi possível? Se você não pode fazer o melhor, tem que fazer o que é possível. Naquele momento de discussão, em função da modelagem que estava sendo apresentada naquele momento, era o que for possível. Nós estamos acreditando que essa modelagem vai nos reduzir. Não vai reduzir o que se espera, mas acredito que vai reduzir. Agora, precisamos também que nessas novas concessões venha a modernidade, venha o free flow, como está na BR-101, como já tem no Chile. Enfim, você pagar por quilômetros que você roda. Você não vai pôr um poste de cobrança, uma fonte de cobrança a cada quilômetro, mas você vai pôr isso a cada 80 a 100 quilômetros. Isso socializa o pagamento da tarifa. Né? Quanto mais gente paga, mais se reduz. Quanto mais você usa, você tem direito à redução também. Né? Então, tudo isso está previsto, quem sabe, nessa nova modelagem. O que nós precisamos é que essa modelagem seja realmente acompanhada. E não é acompanhada apenas pela gestora do processo, que é a NTT, mas também por conselhos de usuários, porque os que mais sofrem são aqueles que estão usando a rodovia, seja o carro comercial ou seja o carro não comercial. Aqueles que também usam a rodovia para lazer, para passeio, também têm o direito de fazer a sua opinião. Mas quem mais sofre é o setor produtivo. Quem mais paga é o setor produtivo. É aquele que produz emprego, produz renda e gera todos os tributos que o Estado brasileiro recolhe. O senhor falou uma coisa interessante, coronel, o setor produtivo é o mais penalizado, né? A gente vê nessa briga aí a Federação da Agricultura, a Federação dos Transportes atuando de forma bem intensiva, contratando estudos, trazendo informação para esse debate. E o restante do setor produtivo, os outros setores estão participando dessa discussão? Bom, nós, desde o início dessa discussão, ainda no governo Alberto Richa, início do governo Cida Borghetti, quando ela assumiu o Palácio, nós procuramos. E, infelizmente, quem entendeu que isso era prioridade, que precisasse antecipar para ter o segundo, como diz, a opção seguinte, quando encerrasse, foi a FETRANSPAR, foi a FAEP, foi a FACIAP, foi a ACP e a Federação do Comércio. Outras entidades achou que poderia deixar vencer o contrato. Eu não sei qual é o motivo de cada instituição. Eu sei que nós estávamos preocupados, que a gente previa que isso ia acontecer. Porque tudo que é público, a gente sabe a hora que começa, mas nunca sabe como termina. A gente sabe como uma coisa começa e o final, às vezes, sai uma coisa completamente diferente do que se pensava. Por exemplo, essa alternativa que foi agora acordada. Quem concedeu as rodovias estaduais para o governo federal foi o governo estadual e a Assembleia Legislativa, que aprova a lei cedendo. Bom, então isso significa que o Estado não precisava ter dor de cabeça, nenhuma, isso passa para o governo federal que vai resolver. A impressão que dá para mim, produtor rural, é isso. Só que hoje eu tenho convicção que o que vem vindo por aí e que vai ser aquilo que o próprio coronel falou, o possível, não vai ser aquilo que poderia ser lá atrás.
Hoje nós estamos vivendo um momento político, econômico diferente, um mundo conturbado, e a parte política nacional, nós estamos vendo aí as dificuldades que está tendo de se ajustar as coisas como caminhar. E isso, evidentemente, que não é o produtor rural só que vai pagar a conta. A sociedade do Paraná vai pagar a conta. Porque os recursos que é gerado no meio rural, ele circula dentro do estado ou do município até 5 vezes. Então, são bilhões de reais que a nossa economia deve estar deixando de circular na sua economia em função dessa paralisação e dessa oneração de custo naquele primeiro passo que a economia dá, que é a produção agrícola, que é primária e que reporta isso aí. Então, eu tenho minhas preocupação e vejo que o meu espírito já está até preparado para aceitar aquilo que o coronel falou, o possível. Nós não temos... Qual é a alternativa B? Entendeu? Não tem. Nós precisamos ter rodovia. Uhum. Queira ou não, quase que 70% de tudo que se produz no estado do Paraná é movimentado pelo transporte rodoviário de cargas. Então, precisamos ter, sim, rodovias. Né? O estado do Paraná decidiu abrir mão de 1.100 quilômetros, deu para o governo federal administrar, certo? Então, nós vamos ter que aceitar o que está vindo. Ainda bem que nós tivemos a oportunidade de participar disso aí. Que, quem sabe, fosse até pior. Ontem eu estava falando com um parlamentar estadual e ele me disse, pô, coronel, vocês vão perder a diferença do carro comercial para o não comercial, que nas concessões passadas existia, parece que era 15%, se não me engano, a diferença de tarifas de uma coisa, de um carro comercial para o caminhão. Mas isso ali não está nem escrito no contrato, isso foi fruto de um acordo não escrito, inclusive, e que veio através dos tempos, assim como nós fizemos um acordo com as concessões do passado, pela fácil a pressão dos preços altos, de não pagar eixo suspenso. Então ficamos por 17 anos não pagando esse suspenso, até que um deputado estadual, coincidentemente o deputado federal Sandro Alex, fez uma lei, né, para fazer com que esse não cobrança do eixo suspenso fosse em função de lei. A partir daí, quebrou-se o nosso pacto que tínhamos com as concessionárias. Aí eles começaram a cobrar. Aí começaram a cobrar, porque a isenção do eixo suspenso tinha um artigo lá nos contratos que dizia, apenas uma concessão que a concessionária fazia, porque entende-se que o caminhão com container está carregado. Eu tenho minhas dúvidas, eu tenho uma discussão sobre isso, né? Eu não concordo com isso. Mas entendia-se assim, né, pelo contrato. Enfim, daí quiseram regularizar aquilo que estava acordado com um pouco de uma confiança recíproca e começamos aí a pagar o eixo suspenso. Okay. E agora, no futuro, vamos ver se a gente consegue, com alguns itens que não estão escritos, né, no contrato, mas quem sabe, com o setor produtivo, conversando com as concessionárias, a gente conseguir algumas, não vantagem para as entidades, mas vantagem para aqueles que você representa, por exemplo. Para os usuários. O transporte, o assíduo transporte de Curitiba a Paranaguá. Né? O setor que o ASDE representa, o transportador que está transportando com assiduidade o ano inteiro, quem sabe tenha uma redução paulatina, como está previsto em algumas praças de pedágio do Sudoeste, ou do Oeste do Paraná, lá entre Toledo e Cascavel, que o cidadão que vai de uma cidade para outra de forma constante tem uma redução da tarifa depois de certo montante que ele paga. Quem sabe a gente consiga, mas aí uma negociação direta com a concessionária, do setor produtivo com as concessionárias. E em relação às concessionárias, vocês têm alguma expectativa do leilão aí que está marcado para o dia 25 de agosto, que é desse primeiro lote?
tem alguma expectativa em relação a se vai haver muitas empresas participantes, se o preço deve ficar nesses patamares? O setor tem alguma... Olha, eu vejo assim que não existe muita novidade, né? Se você andar pelo Brasil inteiro, as concessionárias que têm competência estão instaladas, né? E elas vão ter competência para que sejam transparentes essa disputa, que seja internacional, que venha gente de fora. Nós temos aqui espanhóis, em algumas regiões do Brasil tem portugueses também, tem italianos. E o consórcio, quanto mais gente aparecer, e pessoal do internacional, até é excelente. Mas são empresas, o que não pode é parecer franco atirador aí. Aventureiros. Aventureiro. Uma coisa é você fazer rodovia. Isso eu aprendi dentro da minha família, que também mexe com isso, né? Uma coisa é você fazer rodovia. Né? Quem sabe, doutor Argide, saiba até fazer uma rodovia, mas administrar a rodovia é um pouco diferente. Veja o que está acontecendo com a 376, que é uma rodovia administrada, e com a 277, que hoje está sob administração pública. Uma nós tivemos 4 carros, um morro inteiro, que desceu com 2 caminhões soterrados e 4 automóveis. Eles, em 12 dias, conseguiram liberar algumas pistas. Nós estamos, desde o dia 14 de outubro até a data de hoje, com a 277 com problemas. Então, olha, eu não estou inventando, ninguém aqui está inventando a roda, isso é público, é notório. Até uma informação aqui para o nosso ouvinte guardar, que entre o dia 15 de outubro do ano passado e 30 de abril desse ano, a 277, no trecho entre Curitiba e Paranaguá, ficou 27 dias completamente interditada. Ou seja, não passava, nem subia, nem descia nada. Agora você veja o custo de tudo isso, da cadeia produtiva da economia paranaense. Não estou falando apenas do agronegócio, que vem pelo transporte, mas todo aquele, o representante comercial que tinha assuntos para fazer no litoral paranaense, o entregador de picolé, que tinha a sua atividade de entregar o picolé em Guaratuba, Patinhos. Enfim, todo mundo sofreu. 27 dias parado. E às vezes talvez o nosso ouvinte não saiba que não é só a cobrança do pedágio, existe uma série de serviços de monitoramento geológico, a manutenções, que às vezes o usuário nem percebe, mas que são feitos ali continuamente. E a ausência desses serviços deixa a via intransitável e sujeita a acidentes como esse da BR-277, com deslizamento, desmoronamento, ou seja, inclusive acidentes fatais, né, Coronel? Tivemos, sim, acidentes fatais. Ontem, inclusive, um caminhão, né? Ficou 12 horas no sábado, de sexta para sábado, a estrada do Sete ficou 12 horas interditada face a um acidente. Se ela tivesse concessionada, este prazo estava previsto em contrato para você resolver. Não é? Então, essas são as diferenças. E, lógico, o presidente falou, o setor público é mais burocratizado. Né? Você, para usar um guincho, você tem que fazer uma licitação, é mais complicado. Também tem as suas... Algumas coisas atenuam as atividades no setor público, mas você não pode ficar 6 meses com uma estrada cheia de problemas. É verdade. E foram feitos estudos aqui pela FAEP, pela FETranspar, para tentar balizar um pouco o impacto dessa situação das estradas. O que esses estudos estão mostrando, doutor Agite? Não, estão mostrando claramente que a falta de ter cuidado com essa concessão, quer dizer, falta de manutenção, é na tua casa. Se você não faz a manutenção, claro, você sai na rodovia, tem um buraco. No caso da minha esposa, pegou viajando, a estrada caiu no buraco, estourou o pneu. Quer dizer, no passado tinha o pronto-socorro, que lá atendia na hora, tá? Então hoje nós estamos no mundo dará. E o que mais me preocupa hoje também não é só a rodovia, é a questão portuária. Por quê?
Se você não tem carga no porto, o que vai acontecer? Qual navio que vai encostar lá? Hoje nós já estamos vendo exemplos de portos, tipo Itajaí, Navegante, que era toda a questão praticamente de contêineres era por lá. Hoje a gente já está vendo que lá o movimento caiu. Por quê? Porque o movimento foi para um porto maior. Hoje estão produzindo navio de 200, 250, 300, 350 mil toneladas. Então, o navio vai encostar onde a carga, ele tem a carga. Ele não vai viajar sem carga. E isso a gente vê que está sendo até mudado o eixo nosso aqui no sul, para Tapoá, e, infelizmente, essa questão de ferrovia, de Maracaju para cá, isso é um sonho. Nós, a curto prazo, não temos solução. Por quê? Nós temos, cadê as licenças ambientais? Cadê as licenças das áreas indígenas, onde vai cortar, que são 42? Nós vamos, que carga vai ser transportada? Por isso, então, nós, infelizmente, estamos, na minha visão, com um horizonte não muito bom, para não dizer um horizonte e que vai custar muito caro para a sociedade paranaense, e em função de todos esses desarranjos que foi feito aqui, que a coisa não estão enxergando para frente. E é evidente que navio é igual caminhão, né? Se tem um caminhãozinho de 8 toneladas, era uma coisa. Só que hoje nós temos um caminhão que, poxa, 80 toneladas. Se você pegar aí 20 anos atrás, né? Você pegava um caminhão, um cargão, 12 toneladas. Hoje não. Então esse movimento tudo é em toda a economia. É no navio, é no transporte ferroviário. Vagão que era de 20 toneladas, 25, hoje o vagão leva até 140, 150 toneladas. Então, infelizmente, isso não vai se ajustar da noite para o dia. E o custo já está nas nossas costas da sociedade. Não digo nem da agricultura, da sociedade paranaense, é que vai pagar essa conta com menos renda, com menos riqueza circulando no estado do Paraná. E o senhor falou uma coisa que vai pegar muito, que é essa perspectiva do curto e médio prazo. Ou seja, a gente está vendo aqui dia 27, dia 25 de agosto, aliás, vai ser o leilão. Até esse processo ocorrer, até iniciarem as obras, até as obras serem concluídas. Ou seja, muito provavelmente, quando a gente estiver transportando a próxima safra de verão, não vai ter estrada ainda, né? Tenho convicção que é certeza que isso vai acontecer. A pequena experiência que a gente tem de coisas públicas, como funciona, então aquela história, leilão, concorrência, entra recursos, não sei o que, vai fazer licitação, tudo tem um complexo de burocracia que precisa ser cumprido. E a safra, você tem hora para plantar e tem hora para colher. Então nós vemos uma coisa que nunca eu sonharia na minha vida, de ver o Paraná sem ter locomoção para carregar os navios para exportar. Nós vemos soja botando aqueles bolsões nas propriedades rurais, armazém daqueles tipo barracões grandes, com ar tudo direitinho para secar, para não perder a safra, como nós temos no Paraná. Há uma estimativa, não é minha, mas dizem que tem mais de R$1 bilhão de soja e milho esparramado nos terrenos do Paraná fora. Quer dizer, eu conheço uma cooperativa que alugou uma área de terra de 100 hectares para colocar soja. Olha, ou seja, a armazenagem é outro gargalo. Você saiu no Globo Rural esses dias trazendo a reportagem sobre o assunto. Então, além de tudo isso aqui que nós estamos falando, o custo do produtor lá também vai crescer, porque o custo dele colocar ali, transportar e não embarcar para o navio, aí vem, depois faz de novo, vai e vem, isso é manutenção, quem vai pagar a conta? É o produtor. Você pega, volta a insistir. Soja que em dezembro do ano passado estava a R$200 a saca, hoje está 120, 130. Então, a perspectiva da agricultura, eu particularmente estou muito preocupado, porque a economia anda se tem renda. Agora, se não tem renda, a coisa complica. Então, nós estamos vivendo um momento muito terrível para o produtor rural, infelizmente, pela falta de sensibilidade do pessoal que está por aí. Olha, só para complementar o que o presidente Tarso fala,
o custo operacional de transporte aumentou sensivelmente com esses problemas das rodovias, né? Aumento em 17% do consumo de diesel, aumento, né, significativo nos acidentes das nossas estradas. Só faça um simples levantamento do último mês na rodovia 277. Né? E quando você fala em custo, você citou que nós pedimos uma empresa de consultoria de logística para fazer um levantamento de custo. Isso nós fizemos um levantamento de custo do agronegócio e do transporte, né? Do setor do presidente Arge e o nosso. Se a gente colocar o que o porto deixou de faturar também, o que os terminais privados deixaram, quanto pagaram de demurge, de multas, pelos atrasos, né? Então a conta vai lá para cima, a conta, né? É muito alta, e nós não queremos um Paraná assim. E às vezes eu brinco, eu sou governista por natureza e crítico por necessidade. Então muitas vezes ficam bravos, né, com a gente porque você critica, mas a nossa função é defender aqueles pelo qual você representa, né? E a crítica é sempre construtiva. Nós não estamos aqui para criticar o João ou o Pedro. Agora, que melhorem a gestão pública, né? Que melhore a infraestrutura do Estado do Paraná, porque nossos caminhões passam pela rodovia do Estado. Né? Qual que é a lição que esse episódio deixa para o Paraná, na opinião de vocês? Primeira lição, um pouco de humildade. As pessoas têm que reconhecer muitas vezes que erram, ou que perdem oportunidades. A nossa vida é cheia de oportunidades. E quando você perde uma oportunidade, reconhecer, puxa, eu devia ter feito o que eles pediram, ou o que eles sugeriram. Segundo, os governos se entenderem. Né? Governo municipal, estadual, federal, todos são administradores de um bem público. E quarto, e em seguida, terceiro, é ouvir o setor que gera emprego e renda. E que usa, né? Que o povo do Paraná vive em função do que nós produzimos, dos impostos que nós recolhemos, né? E o povo do Paraná vai viver dessa forma, se todos produzirem, com alegria, com satisfação, unidos, no mesmo objetivo, todos ficarão felizes, né? O poder público tem que melhorar. Aliás, são eleitos para isso, para a gestão pública. E nós somos eleitos para representar cada um o seu setor. O senhor quer deixar alguma mensagem, doutor Arge? Então, uma mensagem que eu quero dizer que nós estamos colhendo a sociedade como um todo o resultado de escolhas. A gente fez escolhas. Nós não conseguimos, na verdade, que as pessoas, que é a nível municipal, que é a nível estadual, ou que é a nível federal, enxergar o que poderia acontecer. Porque tudo isso que nós estamos vivendo é previsível você fazer dentro de um planejamento. Mas agora, quando você não se prepara, deixa a coisa, vamos ver como vai ficar, é o que nós estamos colhendo hoje. Então, infelizmente, o nosso sistema de logística não tomou os planejamentos, as medidas que devia ser com antecipação. Então, hoje nós estamos colhendo o fruto da falta de condução com as coisas públicas. Isso é o que está aí para nós, e se você perguntar quanto nós vamos perder, não sei. Não dá para fazer previsão, nós vamos saber depois, porque realmente o caos está instalado no meio rural. Vejo com muita preocupação a questão portuária, a questão de exportação que nós tínhamos aqui, e evidentemente que o nosso comprador, produtor rural, na verdade, o mercado de preço funciona na bolsa, tira frete, tira tudo a despesa, tá? O que sobra é que o produtor vai receber. Eu tenho convicção que esse ano o nosso produtor vai receber muito menos que devia receber. Bom, é isso aí. Vamos ficando por aqui com esse episódio. Quero agradecer muito aí a presença do Coronel Malucelli, do presidente Arge. Voltem sempre, é sempre uma alegria, um privilégio.
E falar para você, ouvinte, se você deseja ouvir outros episódios desse podcast, acesse o nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra os links para as nossas redes sociais. Você pode escutar esse podcast no YouTube, no Spotify e também no nosso aplicativo de celular, que é o Sistema FAEP. Baixa lá e você vai receber na sua mão aí, gratuitamente, em notícias, cotações, previsão do tempo e muita informação do agronegócio paranaense, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!